Muito boa tarde! Hoje estamos em movimento, estou procurando um lugar que seja mais silencioso hoje. Como vocês estão? É uma honra, uma alegria abrir minha casa para vocês, abrir meu cantinho de céu aqui para vocês. Então, hoje chegando, falando-se, né, sobre os desafios da vida. O que faz você bem-vinda, Gláucia? O que faz você viver a vida que você está vivendo, né? Gláucia, coloca para eu colocar você aqui de colaboradora, daí nós compartilhamos a tela. Minha companheira de jornada já chegou aí, de constelações. Hoje nós vamos falar sobre as salvadoras. Quando, como que você, em qual momento você se colocando, querendo ajudar quem muitas vezes não quer ser ajudado. Então é sobre isso. Bem-vinda, Gláucia. Boa tarde. Tudo bom? Alegria ter você aqui de novo. Trazer um Tudo. papo aqui. Que maravilha estar aqui de novo com você. É uma honra grande. Então, se apresenta aí para o povo que não sabe quem você é. Como é? Se apresenta aí para o meu povo que não te conhece. Ah, sim. Nossa, meu Deus, essa salvadora, né? Foi o que me fez me tornar terapeuta, né? Sou Gláucia Lima, me tornei terapeuta a partir das minhas pesquisas para um caso que eu tive de fibromialgia, em torno dos anos 2000, né? Tinha nem internet ainda. Aí eu comecei a estudar cura quântica, física quântica, Louise Hay, esses negócios assim que você pode curar a sua vida. E esse foi uma das situações, né? Então, hoje eu atuo com terapias energéticas, tenho uma mentoria energética e financeira para empresas e empresários, que é esse Instagram que a gente está aqui, e tenho também um outro trabalho com terrários e mini jardins, que é uma outra forma de terapia, né? Que eu também foi uma outra metodologia que eu criei. Então, terapia e energia é comigo mesma. Perfeito, perfeito. Somos o mesmo time, né? É isso. Sobre isso. E como você falou, né? De salvadora. Como é que é? Tinha uma frase, como de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? De salvadora quem nunca, né? Exato. Essa semana eu falei que a minha criança, né? Porque geralmente a salvadora é a criança querendo salvar um dos pais, né? A minha É, salvadora estava essa semana, né? Buscando salvar situações e coisas que já não condiziam mais. Eu falei assim, teretetê, nós aparecemos, né? Elas aparecem ali para se mostrar. E aí, é bem sobre o nosso tema, né? Quando a Salvador isso. mostra, né? É interessante, né? E principalmente quem é mãe, né? Aí é que aparece a tal da salvadora, né? Hum, Querendo salvar os filhos, mas interessante que eu gosto muito de ir assim na origem das coisas, né? E essa questão da salvadora, né? Por exemplo, para mim, apareceu, né? Surge, né? Como criança, quando eu tinha 3 anos, nasceu meu irmão. No dia do aniversário do meu pai, tomou meu lugar. duas vezes, Então, Então eu me senti que abandonada pelo meu pai, né? O abandono, geralmente a gente sente pela figura do sexo oposto. Então eu digo, pronto, tá ali onde tudo começou, né? Então a criança começa a criar formas de sobreviver para ser amada, né? Vai ser a boazinha, a forte, que não pode dar trabalho, porque já tem um irmãozinho, e etc, etc. Então, vem toda essa questão. E aí, cadê a minha mãe? Minha mãe está lá com um bebezinho, né?
Exato. Aí vem o que? A rejeição da mãe. Então, assim, a gente depois que começa a estudar e entende que tem tudo isso, fica mais fácil quando a gente é adulta e percebendo quando é que a gente está, como você falou, né? Quando é que essa criança aparece na vida adulta, Patrões né? voltam, né? Teretetê. Quando é que ela chega, que a gente fica lá na birra, né? Fica o quê? Fora do lugar. O que é esse lugar, né? Que você está falando da parte sistêmica? É a criança quer cuidar dos pais. Ou seja, quem tem que cuidar é o pai da criança, os pais que cuidam da criança. Aí É, a criança, para ser amada, né, fica fora do lugar para compensar algo. Então é isso que vai surgindo. E ter consciência disso faz a gente resolver mais rápido. Né? Não é porque a gente é terapeuta que não tem problema, né, Ivana? é muito pelo contrário. E olha só, eu comecei com as terapias como fisioterapeuta, né? E ali eu era salvadora ativa em tudo quanto era canto. Porque eu tinha essa urgência, essa necessidade de querer ajudar mesmo quem não queria ser ajudado, né? Sim, E tem mais essa, né? e quando você ainda, né, como um terapeuta, né, querendo ajudar alguém da família, eu sei que quando a minha nona adoeceu, eu fiquei muito mal, eu não conseguia nem visitar ela, porque eu me sentia frustrada, porque ela estava com muitas dores, com desgaste, e eu não podia fazer nada. Mas não era para eu fazer nada, ela só queria que eu fosse ver ela, não que eu fosse cuidar dela, né? Então, assim, você se colocar só no lugar de pequena, né? Ah, ele só quer te ver, né? Só para você ir lá e ele quer ver a neta, não quer ver a terapeuta, né? É, Então, é sobre isso. Então, quantas e quantas vezes você fica fora do lugar, né? Porque são padrões. O padrão da salvadora, aqui eu chamo carinhosamente das armaduras da alma, né? Porque são padrões que a gente veste da vítima, da salvadora, da controladora, que você vai aprendendo durante o seu viver para você sobreviver na vida. é, Até que você descobre que você não precisa sobreviver, que você pode viver muito bem sem carregar esses fardos, sem é, colocar essas máscaras, sem viver sobre isso, né? Você pode viver é. mesmo largando tudo isso. E uma coisa importante, né, que eu tenho aprendido mais atualmente, é essa questão de sair do estado de alerta, sair do estado de sobrevivência. Porque na menopausa aparece assim, a gente recebe um balaio de sintomas, e agora o que é que eu faço com isso? Quem sou eu? Onde estou? Como vou sobreviver, né? Basta Aí vem o quê? Um novo olhar para essa nova Gláucia. E aí eu fui aprendendo o quê? Que eu tinha muita ansiedade, eu não sabia. Olha o nível assim, né? E eu ajudo pessoas ansiosas. Eu digo, pronto, era por isso que eu ajudava. Eu sabia como era. E aí entender como sair, como é que eu saio desse estado em que o meu, vamos chamar o sistema nervoso, né? Fica lá o simpático e o parasimpático. O que é o simpático? Eu quero sobreviver. A criança lá, pequenininha, lá que foi rejeitada, se sentiu, não é que ela foi, ela é, se sentiu rejeitada. Como é que ela ficava? Em estado de alerta, querendo salvar, querendo cuidado, não sei o que. Então eu digo, gente, era desde criança que eu tinha isso. vista, né? Querendo ser vista, né? Que a salvadora. Isso. E aí, olha, interessante, né? Que eu disse assim, eu tenho alguns causos. Eita, tem uma festa aí hoje, é? Ah, abre aqui em casa, por isso que eu saí do espaço e vim pra cá, mas tá tudo certo. Vamos, É, é muito. é só um acessório. E aí é interessante, quando você falou da questão, né, da síndrome da Salvadora, eu me lembrei que eu fiz em 2020, eu fiz uma 21 dias de meditação aqui no condomínio que eu moro, e aí eu salvei, eu ia para a área de
eventos, e algumas pessoas do condomínio, e eu gravava live baseada nesse livro de Louise Hay, que é Meditações para Curar a Sua Vida. E aí eu ia escolhendo intuitivamente e fiz 21 dias. Aí outro dia, eu olhando esse livro, porque eu tenho um desejo e uma facilidade de consertar coisas. Eu adoro consertar boneca, roupa de boneca. Meus sapatos são impecáveis, não tem um arranhão, um risco, um nada. Então, assim, eu digo, gente, por que eu gosto tanto de consertar coisa e etc, né? Aí chego aqui nesse livro, aí tinha um tema, inclinação para consertar tudo. De pronto, tá falando de mim, tá falando de mim. Aí eu, como eu falei, eu vou atrás da raiz. Aí eu comecei a pesquisar no Google ainda, né? Na época não tinha chat GPT, essas coisas. Aí o que que veio? Consertar coisas, veio o quê? A síndrome do cavaleiro branco, que é o quê? O príncipe no cavalo branco que quer salvar todo mundo, mesmo sem aquela princesa querer ser salva. Aí eu digo, gente, olha a conexão, como as coisas fazem sentido, né? E olhando novamente no meu Instagram, em janeiro desse ano, as lives foram em 2020, aí em janeiro desse ano eu fiz uma live consertando coisas, e o título era o quê? Síndrome da Salvadora. Então, assim, olha o que que encaixa e que tem tudo a ver com a fibromialgia que eu tive. E aí a pessoa diz, ai, não tem cura de tem, eu sei consertar. Gente, a Salvador Olha ali, ó. olha que interessante. Então, assim, nada é por acaso. Não é por acaso que você me convidou, não é por acaso que foi esse tema. Aí a mente faz assim, ó, um leque de coisas que se eu fosse falar o que eu pesquisei, dava umas 4 horas de live. Não, dá pra fazer o. Nem pode. Entende assim, é muito gostoso, né? O autoconhecimento. Então, eu fiquei muito feliz assim por você também me proporcionar esse resgate de tudo isso, né? E quando a gente fala, a gente tá curando, né? E que nem eu falei essa Isso. semana, quando eu percebi a Salvador aqui, eu falei, peraí, se ela está aparecendo é porque ela quer ser curada, né? Falando-se dos concertos, a minha casa está sendo consertada É, também. e é isso mesmo, e tá tudo bem, porque precisa de conserto, né? Até na nossa vida, né? Você fazer a manutenção é mais barato do que quando o problema aparece na nossa saúde. Não é melhor a gente ter uma alimentação boa? Não é legal você ter um autoconhecimento, uma mente leve, entender que a vida é do outro? Nossa, isso tirou uma carga tão gigantesca de mim, porque eu era aquela que só queria controlar duas coisas: Deus e todo mundo. Somente, só duas coisas. Aí você imagine, controladora, leonina, dominante, ansiosa, tudo muito básico assim. Era só isso que eu queria. Só isso. Só É, isso, gente, apenas, entende? Aí eu digo, Jesus do céu, como é que eu conseguia sobreviver? Então, assim, foi um grande aprendizado. E o período, né, que eu tive fibromialgia foi o quê? Eu digo, nada é por acaso, foi um ensinamento. E aí os médicos diziam, não tem cura de tem, eu sou desafiadora de autoridade. Se eu não fosse, eu já estaria morta, né? Assim, porque se você se entrega a um problema desse, aí começa aí remédio, eu engordei 14 quilos, eu ficar inchada. E aí uma vez eu cheguei para a médica, a reumatologista, eu disse, doutora, esse medicamento está me trazendo algumas coisas na minha mente que eu não estou gostando, uma vontade assim de usar uma arma, uma coisa assim, querendo fazer isso assim no povo, né? Para não estar falando muito aqui.
Aí ela ficou assustada, disse, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ou seja, eu tenho como vou resolver isso. Eu demorei entre aspas, né? 9 anos estudando para assistir uma palestra de PNL, Programação Neurolinguística, que era exatamente essa daqui, que você pode curar sua vida. Foi quando eu conheci Louise Hay e conheci a PNL. Aí eu descobri que eu saí de lá sem dor. Eu digo, olha só, como pode? É um milagre? É o quê? Então, assim, as pessoas ficam ligadas, né, nesse movimento de querer tudo um remedinho, um negocinho. Então, assim, eu não sou contra a medicina de forma nenhuma. Se precisar tomar um remédio, eu tomo. Mas é assim, em casos extremos, fiz uma cirurgia, ou tem um problema, preciso ir para o pronto-socorro, né? Que é coisa assim, raríssima hoje em dia. Então, existe recurso para a gente, para a nossa vida. E a gente não precisa também ficar querendo curar o outro. Então, primeiro eu vou cuidar de mim. Aí as pessoas começam a dizer, ai, como é que você fez isso? Eu quero saber. Aí por isso que eu me tornei terapeuta. Eu dizia, não, eu fiz isso, eu estudei PNL, eu entendi que meus pensamentos geravam isso, e que eu poderia mudar meu comportamento, começando, como diz assim, pelas beiradas. E depois eu fui direto na raiz, como hoje eu já tenho o hábito de qual é a causa raiz, qual é a origem. Pode Hoje até não ser a raiz principal, mas isso dá uma leveza tão grande que a gente fica querendo que todo mundo saiba, né? A Salvadora. sim, é, mas assim, só vem para você quem também está pronto, né? Então, É, vai exato. fazer a mudança quem realmente quer, quem já não quer mais viver o padrão que está vivendo, quem está à busca e é autoconhecimento. A gente sempre fala, ah, é pelo outro, estou aqui pelos filhos, estou aqui pelo casamento. Ah, eu tô por mim. Eu tô aqui por mim. O outro vai ganhar Isso. e a de lambuja, a sua melhora vai ser para ele também. E aí, o meu auto-amor, que é o que Louise Hay fala naquele trecho da pessoa que gosta de consertar coisas, que eu não preciso me consertar, eu só preciso me amar. Então, esse é o desafio. A gente aprender a se amar. Com isso, eu vou saber amar o outro. O outro vai se sentir amado por mim. Então, é esse movimento que eu digo que é um movimento que salva. É o quê? O amor. E tem que começar exatamente como dizem, né? Como lá no avião, bota primeiro a máscara em você. Se eu me curo, se eu cuido de mim 100%, o outro ganha 200%. É incrível. Eu assim, fico assim, até, eu digo, gente, experimente, não precisa acreditar em mim, não. Eu descobri um jeito. O meu jeito é esse, eu digo, que eu fui por aqui, eu fiz isso, né? Então, assim, são muitos anos estudando, muitos anos fazendo terapia, psicoterapia e tudo mais. E cada vez, eu digo, gente, cada vez é melhor, cada vez é melhor, cada vez é melhor. Então, é isso que é importante, né? Essa questão de não querer carregar o outro. Pesa pra caramba. Aí eu dizia, eu vou começar assim, vou botar umas rodinhas para arrastar. Até você ter a coragem de entender quem é você de verdade, para poder chegar para o outro e dizer, olha, eu só posso ir até aqui. Eu jogo a corda, amarro aqui e você agora vem com sua força. Pronto. E eu fico olhando. Se precisar de ajuda, eu chamo ajuda. Agora, se você não puxar, adeus. Aí, às vezes, eu falo assim, bem desse jeito, aí minha neta diz assim, nossa, que grossa. Aí eu disse, nunca mais ela falou isso, eu acho que eu estou mais amorosazinha, mais assim. Mas é um aprendizado. E não ter medo de dizer não para o outro. Nossa, como a Salvadora esquece esse vocábulo. Não, né? Deem sim para tudo, né? Ou então diz assim, não, pode deixar que eu faço. Pode.
Que isso? Então, Só. assim, é um movimento, eu digo que é insano, né? Assim, se eu fosse pensar. E eu te digo uma coisa, eu já tô numa fase que eu nem amarro a corda em mim, eu dou a corda pro outro e falo, se vire. Porque Não, eu amarro em algum lugar, não é nem em mim. Eu ah, amarro numa árvore, numa pedra, e eu tudo fico certo. vigiando. Mas é desse jeito. Então, assim, o fato da gente querer cuidar do outro, o outro não cresce, né? Uma mãe que amarra o cadastro do sapato do filho, né? Ele não sabe. Eu lembro que na pré, meu filho, o segundo filho, né? Que é o mais novo, ele teve um período que eu notei que ele não sabia amarrar o cadastro do sapato. Eu disse, espera aí, o menino com 5 anos não sabe amarrar, porque na pressa eu chego, vamos, bora, não sei o que, vamos para a escola. Eu não deixava ele fazer. Ele não sabia amarrar. Então, olha a falta de consciência que depois eu fui percebendo. E isso é um exemplo simples, né? Mas, assim, eu coloco meus netos, assim, que agora eu tenho dois, né? Eu coloco eles em enrascada. Vovó, isso aqui eu digo, não sei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Claro que eu não deixo nenhum em perigo, mas eu coloco eles numa enrascada, assim, bem. Ai, e agora, vovó, e o que eu faço? E não sei o quê. Ai, a gente vai ter que subir essa escada. Ai, não, eu tenho medo. Eu disse, espera aí, se alguém, quem é que você conhece que subiria essa escada? Ah, a Emília. Ah, o Ben 10, sei lá, os personagens, né? Eu disse, então faz de conta que agora você é o Ben 10. Bora lá subir a escada. Aí a criança, né, vai e sobe. Eu não fico, bora, vovó levanta, vovó não. Caiu, foi, cheio, vem cá, deixa eu ver, tá tudo bem? Tá, vem aqui. Aí o povo de fora diz, isso é uma avó desnaturada. Não pega o menino, não pega a neta. E ela não caiu, ela levanta. Como é que ela vai aprender na vida? Então, assim, eu fui me curando ao longo do tempo, né? E, assim, os meus netos é quem estão ganhando mais presentes, né? Os meus filhos alcançaram aquela mãe salvadora. Mas com o tempo, né, a gente vai aprendendo que o filho tem que ter independência. Ou então a filha que fica mãe da mãe do pai, né? Vai querendo mudar, né? Então hoje, por exemplo, minha mãe, ela tem muito problema assim de saúde, mas ela tem uma cabeça muito boa, né? Assim, alegre, quando está com os outros, né? Então, isso é pronto, fique lá com o povo, seja bem alegre com os outros, com a gente. Aí ela, é isso, assim, assim. Aí eu só faço pergunta para ela. E o que a senhora acha? Qual é o melhor? Como é que a senhora se sente? Porque eu ficava querendo oferecer tudo, não preenchia o vazio dela, me sobrecarregava de um jeito que ela não ficava satisfeita. Então, a gente tem essa consciência e dosando. E do mesmo jeito com os nossos clientes. Se eu percebo que o cliente não quer nada com nada, logo no começo, eu nem aceito, né? Porque vai o quê? Ah, aquela terapeuta não me ajudou em nada, né? Aí a gente tem um radar já para perceber, né? Eu, inclusive, assim, a gente tende a ter clientes salvadores também, né? Aham. Pegou o cliente assim, ah, eu queria que a minha esposa viesse, não sei o quê. Venha você para saber lidar com ela. Se você paga a terapia para ela, ela não quer vir, você vai estar jogando dinheiro fora e não vai resolver em nada. Aí eu digo, venha você, faça você a terapia para você poder ficar mais leve e saber lidar com ela, porque aí, quem sabe, ela vai querer ela vir porque viu a sua mudança. Agora, não porque você quer que ela mude. Que é essa a grande questão, né? Que a gente quer que o outro mude, né? É. É interessante, né, que no meu caso, quando eu parei de carregar a dor do outro, a dor que eu sentia passou. Aí a pessoa diz assim, ah,
como é que a médica, e a sua fibromialgia? Eu disse, mas eu não tinha fibromialgia, eu nunca me apossei de doença. Eu disse, não, eu estou curada. Ela disse, houve uma remissão, é a linguagem, né, que eles usam. Aí eu já digo, aham, tá bom, do jeito que a senhora achar, tá ok. Não, mas se você voltar a ter os mesmos comportamentos, o hábito, volta. Eu disse, mas eu sou outra pessoa hoje, não tem como voltar. Pode até aparecer outra coisa, mas voltar não tem como, né? E é entender, assim, que pra gente, quando a gente quer resolver, eu estou numa questão aqui. Para eu resolver, eu tenho que dar um passo diferente. Eu vou resolver aqui, ou sozinha, com algum conhecimento que eu aprendi, ou com a ajuda de alguém. Quem é que passou por isso e resolveu? Será que aquela pessoa vai poder me ajudar? E outra eu vou querer fazer aquilo que ela vai me ajudar? Então, são pequenas coisinhas, né, que se a pessoa vai tomando consciência, ela vai entrando no lugar dela, vai percebendo que vale a pena, ela vai continuar sendo amada, a mãe e a filha, e o pai e o filho, né, também. Não é por conta disso, eu não fui mais amada pelo que eu era. Eu continuo sendo amada do mesmo jeito. Então, isso faz uma diferença gigantesca. Só essa informação, quem chegar a ver, assistir a live, e ver, assim, são coisas pequenininhas, e a gente vai dando pequenos passos, e muitas vezes a gente quer resolver de uma vez só, né? Que era o meu caso, a controladora. Não, isso aqui tem que ter uma solução imediata, né? E outra coisa, quando você se propõe a se curar, a evoluir, a se curar, você cresce. E aí você não cabe mais naquela caixinha. Então, você não tem como voltar a ter a fibromialgia ou qualquer outro tipo de doença que era devido àqueles padrões que você tinha que você já não tem mais. Então, não cabe mais, você não pode até se espremer, mas você não vai caber dentro dessa caixinha. Exato. E a partir do momento que eu reconheço isso, né? Eu vou, digamos, tomando o meu lugar, eu só posso ir até o limite do outro. E eu só posso ir também no meu limite. Então é o quê? Colocar limite, saber dizer. Se eu digo sim para o outro, aquele sim tem que ser um sim para mim também. E muitas vezes eu dizia sim para o outro, mas era um não para mim. E aí vinha o peso. E aí o que que hoje eu faço? Eu devolvo para o outro o que não é meu. Eu não posso pagar o preço pelo erro do outro. E aí eu devolvo com consciência, né? Inclusive é uma técnica. Devolvo com consciência anexada aquilo que não é meu para você. Toma, já embaladinho para presente, com lacinho, olha. Pode ficar com isso aqui que é seu. O que for bom, vamos receber, né? A frase, né? A quem pertence isso, devolva ao recipiente com consciência anexada. Depois nós vamos anotar Exato. na live. O que mais? Estamos com tempo ainda? Ou Ah, você... é mais por causa da obra, mas já encerramos Uhum. o horário. Mas estou bem feliz com você, Cláudia. Ai, que bom. Esperava hoje Eu também. movimentos, mas a gente faz o que precisa ser feito, então tá tudo certo. E uma alegria da todo mundo que entrou hoje aqui, vi gente do Brasil inteiro que está aí hoje com a gente ali, muito bem-vindos e agradeço a todos. E bora lá fazer acontecer, né, Gláucia? É verdade. Foi muito bom. Eu também estou escrevendo um capítulo de um livro sobre esse processo da fibromialgia. Olha, Então, com a Silvina. Então, olha só como o universo é maravilhoso. Você me convida e lá vou eu rastrear mais coisas de conteúdo, né? E depois, quando tiver o livro, eu converso com você para a gente falar sobre, querida. Pois muitíssimo obrigada. Quem for assistir, lembra de fazer aquele coraçãozinho, comentar, encaminhar para quem
precisar ter essa informação, viu, querida? Pois um cheiro bem grande para você, viu? Um Tudo abraço, de bom. Claudão. Gratidão a todos.